universo posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar. Onisciência, só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Olhando o universo posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. Tua presença está em todo lugar. Onisciência, só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Tu me conheces e me sondas, ó Senhor. Pra onde irei de ti fugir? Se tomar nas asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Me susterá. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me.
Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos aqui conectados e vamos começar hoje aqui falando sobre a graça escondida no livro do Apocalipse. E para você que vai me ouvir nesse momento, não fique apreensivo, porque vamos estudar o Apocalipse, então tem fim do mundo, nada disso, tá, gente? Você sabe que aqui nós estamos sempre buscando a mensagem bíblica, mas a mensagem bíblica sem sensacionalismo, só o que ela mesmo traz para a gente. Quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo nesse momento. Grandioso Deus, ao lermos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito seja o condutor de nossa mente, seja o tradutor também da mensagem, e Ele seja também aquele que vai nos ajudar a aplicar em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe na leitura da Tua palavra, no estudo e nesse contato contigo, em nome de Jesus. Amém. Nero foi colocado como imperador de Roma, com 17 anos de idade. E você sabe da história, Nero era meio louco, um pouco estranho, porque ele é o cara que mata a própria mãe, manda matar a própria mãe. Através dele vem a ideia da cesariana, porque ele manda abrir a barriga da esposa para ver como é ela dentro. E tudo isso é muito emblemático de Nero. E quando a gente pensa em Nero, a gente não pensa muito no papel que ele teve na perseguição aos cristãos. Quando ele fundou, na festa de fundação do Coliseu Romano, aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar Roma, já viram como aquele monumento é muito mais bonito aos olhos nus do que nas fotos, chega a impressionar, chega até a emocionar, mas o que me emociona é saber que na inauguração daquele monumento, que é uma das maravilhas do mundo, 10.000 cristãos foram mortos pelos leões, foram destroçados pelos animais, pelos gladiadores ali, para celebrar então ali o início daquele monumento, daquele local de festa. Nero, por sua vez, ele fez muita coisa louca. Ele também colocou fogo em Roma, porque ele queria fazer Roma algo ainda melhor. Então ele falou, preciso queimar um pouco para refazer. Ele coloca fogo em Roma, sobe lá na Torre de Mecenas e vê as chamas lamberem a cidade romana, capital do império. 10 bairros de Roma são totalmente queimados. 4 bairros ficam ilesos. Adivinha quais foram os bairros? Os bairros dos cristãos e judeus. Aí Nero vê uma oportunidade, um álibi para então poder perseguir com mais veemência, com mais dureza os cristãos. E os cristãos começam a ser destruídos ali de forma terrível em Roma e por todo o império também. Um pouquinho depois de Nero ser deposto ali pelo Senado romano e Domiciano ter sido colocado no lugar dele, começou a ter uma rebelião lá na região de Jerusalém, lá em Cesareia Marítima. Os zelotes começaram a criar problemas com o governo romano, com o Império Romano. E aí então Domiciano manda o imperador Tito lá para Jerusalém para dar um corretivo. Então, no 70, Tito cerca a cidade de Jerusalém, vai sitiar a cidade de Jerusalém e as pessoas ficam ali com fome, começam a comer a carne do outro, o filho do outro, e coisas terríveis começam a acontecer naquele lugar porque não entrava mais comida. Todos os que saíam da cidade para tentar fugir ou pedir clemência eram crucificados ao redor da cidade, e o historiador diz que quem olhava de dentro para fora via uma floresta de cruzes. Ele chega a dizer que faltou madeira ao redor de Jerusalém, faltou árvores e madeira para as cruzes que precisavam ser feitas ali e as pessoas estavam sendo mortas. Coisas terríveis aconteceram. E acontece que, mais ou menos nesse período aí, esse imperador Domiciano, ele consegue prender o último discípulo vivo, o último apóstolo vivo, João. Você conhece a história? E é nesse contexto de Nero, Domiciano, Tito,
cruzes, guerras, todo mundo sendo morto, cristãos sendo devorados ali, é que João é levado para Pátimos. Era como se o imperador romano tivesse querendo fechar a última porta do cristianismo aqui nessa terra, porque João era o último vivo. Ele vai e manda ele para Pátimos para calar a voz de João, para calar a voz do cristianismo, para fechar essa última porta. Mas quando o imperador romano tenta fechar essa última porta, Jesus abre outra porta para João. Mas dessa vez ele abre a porta do céu para João. E aí eu convido você a ler o Apocalipse comigo, no capítulo 1, verso 9. João em Pátimos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça tinha cabelos brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como uma voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava, como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo que João vê agora não é mais o Cristo do Gólgota, não é mais o Cristo dos olhos cheios de sangue, soando sangue. Não é mais o Cristo com os pés pregados e esmagados na cruz. O Jesus que o João vê agora não é mais o Jesus nu, sem roupa, sendo envergonhado. Não é mais aquele Jesus com o cabelo coberto de sangue e de poeira. Não é mais aquele Jesus com a voz embargada e com a boca cheia de sangue e com a boca sedenta. Mas agora, o Jesus que João vê é um Jesus com os cabelos brancos como a neve. É um Jesus com os pés como bronze. É um Jesus que da sua boca sai uma espada afiada. Um Jesus que nesse momento os seus pés ali brilham, os cabelos estão diferentes, as roupas estão diferentes e em seu rosto o sol se resplandece. Parece que não é um rosto mais, não é aquele rosto desfigurado do Calvário, mas é um rosto brilhante, o Jesus glorificado. O Jesus que João vê parece que tinha mudado. E João entra em colapso, desmaia e cai. Parece que o Apocalipse quer mostrar uma outra face de Jesus. O Apocalipse diz que esse é um livro que é a revelação de Jesus Cristo, mas a revelação de Jesus agora está diferente da revelação lá do Evangelho. Não é mais um Cristo sofredor, é um Cristo vitorioso. João cai por terra e desmaia e fala assim, e fica ali morto, e o Jesus põe a mão nele e fala assim, calma, não temas, não fique com medo, sou eu mesmo. Não parece, né? Não parece o Galileu, eu sei disso. Não parece o carpinteiro, eu sei, não parece. Agora eu estou glorificado, eu venho agora como Deus falar contigo. E Jesus fala para ele, é isso mesmo, eu morri lá. Mas tem que lembrar que eu sou o primeiro e o último.
Eu morri, mas hoje vivo e viverei para sempre, pelos séculos dos séculos, ele diz. E eu tenho a chave da vida, e eu venci a morte, é verdade. O que você viu lá no Calvário é verdade, aconteceu. Só que a minha existência não se resume à cruz. Eu sou muito mais Senhor do que você pensa. E essa é a revelação de Jesus. Esse é o Apocalipse. Um Jesus diferente. Um Jesus que vem para vencer, e não vencer o mundo e a morte apenas, mas vencer você do seu pecado e vencer na sua vida. Jesus vence, Jesus vem vencendo. E aí então, João vê Jesus, que ele diz que é como o Filho do Homem, no meio dos candelabros, ou dos candeeiros de ouro, que são as igrejas. O próprio texto vai dizer que esses candelabros, esses candeeiros, eles são as igrejas. E Jesus está no meio das igrejas ali. Jesus está ali no meio. E Jesus pede para João enviar uma mensagem para essa igreja. Bom, você conhece a história. Você conhece a história que João tinha uma carta ali para cada igreja. Cada igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Comumente e vastamente, esse texto é explicado de forma primária como cada igreja dessa representando um período um período que representa a história cristã, a história da igreja cristã nos séculos, né? Desde da morte de Jesus até os dias finais, né? Então cada igreja representaria ali, teria uma aplicação histórica, esse texto, para um período específico do cristianismo. Acontece que esse texto não diz só isso. E eu chego a dizer a você que existe algo muito mais belo nesse texto do que simplesmente essa aplicação histórica. Porque entenda, isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma palavra profética que era direcionada a igrejas que existiam. A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia existiam na Ásia. E essas cartas eram realmente para elas. Mas como toda profecia clássica, tem um acontecimento imediato e também um acontecimento futuro. E às vezes até mais 2 acontecimentos futuros. Nós precisamos entender que essa mensagem era mandada primariamente para essas igrejas. Elas representam também e têm aplicação na história do cristianismo, mas eu gostaria de trazer para vocês hoje, aqui nessa manhã, nesse momento, a graça escondida nesse texto. O Jesus revelado nesse texto. E eu sempre digo para você, se você leu a Bíblia e não encontrou a graça, não encontrou Jesus, leia de novo, porque ele está lá. Interessante que no capítulo 2 e 3, 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse, vai começar a descrever então a carta para essas igrejas. Jesus sempre fala assim nessas cartas: olha, eu conheço, eu sei das tuas obras, eu sei do teu sofrimento. Jesus fala que ele sabe de tudo isso. E então Jesus faz uma declaração de que ele sabe, faz uma declaração de reprovação, se ele discordava de alguma coisa dessa igreja. Olha, o que eu tenho contra você é isso, isso e isso. Olha, igreja de Éfeso, o que eu tenho contra você é isso, que você perdeu pelo amor. Olha, igreja tal, o que eu tenho contra você é isso, isso e isso. Ele começa a dar repreensões para essas igrejas, tá? E no finalzinho ele faz uma promessa. Então vamos entender aqui. Jesus fala que ele sabe todas as coisas, em todas as cartas. Outra coisa que ele diz aqui, que ele tem alguma discordância, possivelmente, com cada igreja. Então ele apresenta uma discordância, algo que ele tem problema com aquela igreja. E a terceira coisa, ele deixa uma promessa. Então nós entendemos que todas as palavras de Jesus, elas podem ser colocadas em um padrão. Então, desde a primeira igreja, Éfeso recebe uma promessa. Mas Éfeso é a melhor igreja. Historicamente, quando a gente vai aplicar isso historicamente, a igreja primitiva, a igreja do período de Paulo, ali, do período de Pedro, que eles vendiam todas as coisas e repartiam com os pobres e faziam o evangelho crescer, o período que o evangelho se expandiu tremendamente no mundo, essa igreja é uma igreja quase que ideal, quase que perfeita. E essa igreja recebe, sabe quantas promessas, gente? Olha aqui, ó, uma promessa.
E essa igreja era muito boa. É interessante que se você continuar lendo o texto e as outras igrejas, você vai perceber, e note, você vai perceber um declínio espiritual. A cada igreja que passa, existe um declínio espiritual. Como a gente sabe disso? De duas formas. A primeira forma é se atentar ao texto. Você vai perceber que a quantidade de reclamações de Deus vai aumentando a cada igreja. Então, cada igreja recebe mais reclamação. Pérgamo mais, Tiatira vai receber mais ainda. Depois Sardes recebe mais críticas ainda. As críticas vão aumentando, o que revela um declínio espiritual. Se olharmos também para a aplicabilidade histórica, nós percebemos que existe um declínio espiritual da igreja cristã conforme os séculos também vão se evoluindo ali, vão passando, né? As eras vão passando. Então a gente percebe que Éfeso está boa, Esmirna vai ficar um pouco pior, depois Pérgamo um pouco pior, existe declínio. Isso é muito importante para você entender o que eu vou te ensinar aqui. Está havendo declínio espiritual conforme as eras ou igrejas cristãs vão passando. Mas é interessante que Éfeso recebe uma promessa. Esmirna recebe 2 promessas. Pérgamo recebe 3 promessas. Tiatira recebe 4 promessas. Sardes recebe 5 promessas. Filadélfia recebe 6 promessas. Aí você fala, pastor, não está fazendo sentido isso aqui. Como assim? Se essa igreja está ficando pior, por que ela está recebendo mais promessas? O certo era a igreja de Éfeso, a igreja que é descrita como a melhor lá, ela recebeu mais promessas. Interessante isso, porque ela devia receber mais, ela recebeu só uma, e depois Esmirna é boa também, recebe só 2. E a igreja de Filadélfia, que é terrível, recebe 6 promessas? Tem uma coisa errada isso aqui. É interessante que quando a gente olha para esse padrão, a gente lembra de alguns outros textos que desafiam a nossa meritocracia. Você lembra da parábola lá dos trabalhadores e dos salários que Jesus dá? E tem gente que fica chateado porque um recebeu mais, que um recebeu diferente de mim, mas trabalhei o mesmo tanto, recebi diferente. E a gente se esquece que o Espírito dá a quem lhe apraz. Quando Pedro fica revoltado porque parece que João vai viver mais do que todo mundo e vai questionar Jesus, Jesus fala, Pedro, isso não tem nada a ver com você. O que vai acontecer com João não é problema teu, Pedro. Eu dou a quem eu tenho prazer. Se eu tiver vontade, eu vou dar para aquela pessoa. É assim que funciona, eu vou dar para aquela pessoa. Não adianta ficar assim com essa situação de revolta. E esse texto do Apocalipse parece que tem uma questão de descompensação de mérito. Porque Éfeso merecia mais, mas recebe só uma promessa. É interessante que conforme há declínio espiritual, há aumento das promessas. A igreja vai declinando e Deus vai aumentando a promessa. A igreja declina, Deus aumenta a promessa. Só que chega na última igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, essa igreja não tem 7 promessas. Porque era esperado, né? Essa igreja, se a Filadélfia recebeu 6, agora vai dar certo só colocar... Não, essa igreja recebe uma promessa só. Por quê? Porque essa promessa que a igreja de Laodiceia recebe é a maior e melhor promessa de todas. Na verdade, é um resumo de todas as outras promessas. E, na verdade, é uma promessa intrigante, muito intrigante. O texto diz, o texto de Apocalipse, capítulo 3... a partir do verso 19, aqui, você lê comigo, diz assim, olha, para a igreja de Laodiceia, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Não parece, hein, Deus? Não parece, porque essa igreja é muito ruim, é a igreja que mais recebe crítica e não recebe nenhum elogio. O Senhor está falando que repreende e disciplina? Ele diz assim, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí no verso 21 ele diz o seguinte, e ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai no céu, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa para a igreja de Laodiceia é sentar no trono de Deus.
Pastor, isso é muito confuso. Como assim? Está querendo dizer que a gente vai ser Deus? Não. Está querendo dizer que a gente vai ter autoridade junto com Jesus. Nós vamos governar, nós vamos sentar no trono de Deus. Parece muito com o desejo que Lúcifer tinha, né? É interessante como Deus gosta de às vezes até dar uma cutucadinha. Porque Lúcifer queria ser como Deus, não é? Então Deus fala, não é assim, ele se rebela. Deus vai então e cria o homem e coloca no homem o sexo. O sexo para procriar. E a gente tem filhos. Sabe que anjos são assexuados, né? Não podem ter filhos. Parece que Deus estava querendo mandar uma mensagem assim, tá vendo? Você quer a força, as coisas, e não é assim que funciona. Para eles eu dei de graça. E quando a Bíblia fala assim que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, um fator importantíssimo nesse imagem é o sexo. A capacidade de procriar. Nos assemelha muito a Deus. E agora Deus promete para a igreja de Laodiceia que a igreja ali, que aqueles que vencerem, eles sentariam no trono junto com Jesus. Da mesma forma que Jesus venceu e sentou com o Pai, eles se assentariam também. Essa promessa engloba tudo. Essa promessa é uma promessa gigantesca para alguém tão ruim. Sabe o que eu vejo aqui na mensagem às 7 igrejas? Eu vejo a graça de Deus escondida. E eu relaciono esse texto aqui, esse texto de Apocalipse, com o texto de Paulo, que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que maravilha, irmãos! Se existe muito pecado na sua vida, se a sua vida tem entrado em declínio espiritual, se você tem estado cada vez mais longe daquilo que você deveria ser, eu quero dizer para você, nessa manhã, que a promessa de Deus para você vai aumentar. Que as promessas de Deus são ainda maiores para você. Eu quero que você tenha certeza, nesse momento, que Deus tem o mesmo interesse por você hoje em declínio espiritual, como Ele tinha no passado, nas suas vitórias espirituais, no seu fervor, na sua oração da madrugada, na sua ida à igreja, nos seus estudos bíblicos. Se hoje você está em declínio, eu quero dizer para você que Jesus tem o mesmo interesse, e não tem só o mesmo interesse. Ele tem promessas maiores, Ele tem mais promessas, Ele tem promessas maravilhosas para você, porque a graça dele superabunda aonde abundou o pecado. Pastor, isso é uma mensagem de complacência? De deixa a vida me levar, já que existe promessa para Laodiceia e a promessa ainda maior? Deixa me levar a vida, deixa a vida me levar. Não, não é a mensagem de complacência. O capítulo 3 do livro de Apocalipse diz o seguinte: eu repreendo aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não é porque Jesus está te dando uma promessa maravilhosa, é que essa promessa ela é garantida para você. A promessa é garantida. Agora, que você vai ser o vencedor é outra história. Isso é outra história. Mas, pastor, como assim vencer? Porque ele bateu na porta. Tem que abrir. E se ele entrar, você tem que cear com ele. A Bíblia diz para ser zeloso. A Bíblia diz para se arrepender, para se mudar o caminho que você está vivendo. Essa é a sua parte. Eu tenho uma parte? É claro que você tem uma parte. Você é um ser que tem livre-arbítrio. Você tem que fazer uso desse livre-arbítrio para se tornar aquele que é vencedor, ou seja, aquele que tomou nas suas mãos o troféu que Cristo venceu, mas está segurando o troféu nas suas mãos, a salvação, a graça. E lá no Apocalipse você vai ver que as histórias vão passar, as eras cristãs vão passando, e conforme a igreja vai declinando, vai sendo menos espiritual, a promessa de Deus vai aumentando, e aumentando por quê? Por quê, pastor? Porque Deus vai fazer de tudo para salvar você. É isso que às vezes algumas pessoas não entendem. Por que Deus aumenta a promessa? A promessa é como se fosse uma oferta de um vendedor. Fala assim: olha, eu vou te entregar isso aqui. Você quer vir comigo? Olha, eu vou te dar mais esse combo aqui. Eu vou te dar mais isso, mais tantos gigas. Eu vou fazer isso por você. Agora você compra. Você quer esse produto aqui? Porque parece que o cliente não está tão interessado. E então Deus começa a aumentar a sua promessa, começa a aumentar a oferta para fazer de tudo para salvar aquelas pessoas que não conseguem mais perceber Ele. Esse é o nosso Deus.
É um Deus que faz de tudo para te salvar. É um Deus que faz de tudo para você entender. É um Deus que entende a limitação de cada um e dá para cada um aquilo que é necessário para aquela pessoa aprender, crescer, mudar. É interessante que quando minha esposa para ensinar matemática para o meu filho, geralmente ela demora 2 minutos ensinando alguma coisa. Depois passa-se alguns meses para ele encontrar um novo desafio. E aí que ele ela vai explica, e às vezes aí eu falo assim, linda, mas tem que ficar com ele. Ele fala, não, ele já entendeu. Ele já entendeu. E às vezes vai ensinar alguma outra coisa para outro filho lá nessa área, aí demora mais tempo, né? Porque tem mais dificuldade nisso aqui. E a outra criança vai ter facilidade num lado e vai ter dificuldade em outro. Aí o pai dá mais atenção na hora que está com dificuldade naquela área. Jesus é especialista nisso. Se você tem vivido problemas de falta de disciplina espiritual, não tem conseguido ler a Bíblia todos os dias, não tem conseguido orar, não tem conseguido manter essa estabilidade espiritual, eu quero dizer para você que Jesus tem um plano para você. Ele tem um plano para te salvar, cara, eu não sei qual é. E eu nem sei como você percebe a sua vida mesmo. Talvez você esteja pensando ali, eu sou difícil, pastor. Eu quero dizer para você, Deus tem um plano para você. Deus tem promessa para você. Deus tem uma oferta para você. E quando Ele fizer, vai ser irrecusável. Acredite nisso. Entenda que você não é um caso perdido. Você pode estar morno, Deus pode estar a ponto de vomitar você da sua boca. Mas essa mesma boca que está com vontade de vomitar, ela faz promessas maravilhosas. Aceite a promessa de Jesus Cristo na sua vida. Encontre a graça não só no livro de Apocalipse, não só entre as igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, mas encontre a graça de Deus manifesta na sua vida. Aceite ela, segure esse troféu que Cristo venceu. E eu tenho certeza que você vai abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar, vai ceiar com você. E um dia todos nós vamos ver um Cristo, não o Cristo da cruz, não o Cristo que a Bíblia descreve para a gente lá nos evangelhos, mas veremos o Cristo que João viu, o Cristo glorificado, com as mãos marcadas, mas não esmagadas, com o rosto belo, mas não desfigurado, um Cristo que nos recebe para dar a vida eterna e dizer que Ele foi vencedor, porque Ele conseguiu vencer o teu pecado. Ele conseguiu ganhar você. E se Ele consegue ganhar você, Ele realmente merece o título de vencedor. Que Jesus vença no mundo, mas que Ele também vença na sua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, hoje eu oro por mim e por cada pessoa que me ouve aqui. Que o Senhor vença os nossos pecados, que o Senhor vença o nosso declínio espiritual, que as suas promessas soem bem aos nossos ouvidos, que a sua oferta de salvação, de vestes brancas, de estrelas, de fruto da árvore da vida, a sua promessa de assentarmos no teu trono, que essas promessas soem bem aos nossos ouvidos, que nos atraia, que mostre a beleza do céu, mostre as vantagens. Sim, temos interesse no Senhor, temos que ter interesse. Ajude-nos a ter interesse, Senhor. Interesse no céu, não só interesse em celular. Interesse no céu, não só interesse em riqueza, interesse no céu, não só em coisas terrenas, Senhor. Nos ajude a nos interessarmos por Ti. Por isso, Senhor, obrigado por Suas promessas. Coloque ela no nosso coração. Obrigado por Tua graça, porque mesmo nós, sendo Laodiceia, recebemos do Senhor a melhor das promessas. Que um dia possamos sim nos assentar ao Teu lado, no Teu trono, Senhor. Mas eu tenho certeza que nesse dia, eu e todos os outros estaremos com os nossos olhos cheios de lágrima. Não sei se teremos voz suficiente para dizer nem obrigado para o Senhor. Nos assentaremos contigo, como um filho se assenta no colo de um pai. Esse é o nosso sonho. Realiza isso para nós, porque nós não temos forças. Em nome de Jesus oramos. Amém. Permaneça em sua graça, na paz e alegria do Senhor.
como irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra louvar e adorar. Eu te adoro.